eu falo que garimpo não é você entrar numa loja e achar um disco raro barato, que isso não vai acontecer. O garimpo é você ir no setor promocional de uma loja com 50 conto e ter conhecimento suficiente para sair com 4 discos e chegar em casa e curtir. O garimpo, ele é a relação do conhecimento com o que você tem no bolso. Exato, boa. Entendeu? Ah, achei um disco raro barato. É sorte, mano. Trilhas. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Trilhas Podcast, segunda temporada. Bom, primeiro passo, você se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e divulgar para o máximo de pessoas possíveis para que aí sim o Trilhas seja totalmente conhecido por você e também por você. Sabe com quem que eu estou aqui no estúdio hoje do Trilhas Podcast? Vicente Meloni Neto. Vicente é uma figura conhecidíssima, não só em São Paulo, né, onde fica a loja Avenida SP, que a gente vai falar um pouco, mas se bobear em todo mundo, né? Tem clientes em todo mundo e toda pessoa que curte vinil com certeza já comprou ou já ouviu falar da Vinil SP ou do Vicente. Então assim, Vicente, seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado. Ao programa do Trilhas, ao estúdio aqui do Trilhas Podcast. E, cara, agradeço totalmente o aceite do convite em participar com a gente desta grande conversa. Valeu, eu que agradeço. Certo? Bom, quem não sabe, pessoal, o Vicente, além da loja física, também, claro, tem a loja online, e o Vicente também é responsável por um selo fonográfico, tá? Que lançou vários discos bacanas. Ele trouxe aqui alguns para a gente poder comentar, fazer uma leve resenha, né, em determinado momento do programa. Por isso que vale a pena, mais uma vez, você ficar até o final desse vídeo para poder acompanhar toda essa conversa com a gente. Certo, Vicente? Valeu mais uma vez. Cara, assim, eu te conheço há muitos anos, né? Vamos colocar até umas décadas aí. Mas eu me recordo que meu primeiro contato com você não tinha loja. Você trabalhava para outras pessoas. Então, acho que é legal traçar uma pequena trajetória, né, desse seu conhecimento adquirido nesses diversos anos, na experiência anterior à Vinil SP. Tipo, para quem que você trabalhou, o que você fazia e o que você trouxe de experiência daquela fase para os dias de hoje. Bom, demorou, vamos nessa então. Bom, primeiro sim, antes de falar da Vinil SP, eu tenho que falar do José Carlos, do Sebo Alternativa, que eu falo que ele foi o meu olheiro, assim. Ele foi o primeiro cara que chegou pra mim e me mostrou o mundo dos discos de venda, de feira, que eu não conhecia. Legal, isso aí eu não sabia, hein? Foi. Aí, bom, fui comprando uns discos pra mim e um dia acabei conhecendo a dupla famosa, o Zico e o Chico, Sim. né? Foi aí que eu te conheci. Exatamente, assim, provavelmente um dos caras, assim, que tem o maior acervo de música brasileira do mundo, assim, não só do Brasil. E foi importante, trabalhei alguns anos, assim, para eles. Aprendi muitas coisas boas, outras coisas nem tanto. Mas tem uma frase do Zico que ele falou para mim que eu guardo até hoje, assim, tipo... Todo disco vale alguma coisa, sempre alguém quer esse disco. Então, o grande lance do Zico é que ele nunca desperdiçou nenhum disco, assim, na vida dele, assim. Que massa. E uma vez ele me chamou pra ver Há 20 anos atrás ninguém ligava pra disco barato, e eu lembro até hoje que ele me mostrou, assim, ó, umas 4 caixas só de Clara Nunes. Uau. E ele falou, meu futuro tá aqui. E aí, isso daí é uma coisa que marcou muito, assim. E hoje... né, passado esses anos, Clara Nunes é um disco que tá aí. Pois é, super procurado, né? Desejado. Os caras são visionários. Será que ele tem essa caixa aí na parte dela guardada ou já foi tudo? Tem um império. Tem um império até disco, chegar né? nessa caixa. Boa. Bom, legal. E aí, depois dessa experiência com o Chico e com o Zico, você já abriu a Vinil SP. Como que se deu essa mudança? Assim, a ideia de falar, cara, vou seguir agora a minha carreira solo. Mano, o lance foi o seguinte, mano. Quem me deu esse toque foi o Joel. O Joel da Tropical First. Joel Stone. Quando ele vinha pro Brasil, ele gostava de comer bauru. Porque lá nos Estados Unidos não tem presunto, pá. E aí, um dia, a gente foi comer um bauru na padaria e ele falou assim pra mim, mano... agora chegou a hora de você voar sozinho. Olha só, cara. E aí ele já era um cara mais experiente, né? Um cara que conseguiu também conquistar o mundo aí através dos discos. E eu encontrei ele meio sem querer, ele era meu vizinho, sem eu saber. E aí depois desse dia eu segui a carreira solo aí. Que legal. Pô, importante, né? Você ter um incentivo e um impulso de pessoas que já conhecem da coisa
e ao mesmo tempo gostam daquilo que você também gosta, né? Porque às vezes a gente fica focado naquele lance, pô, mas será que eu estou preparado para isso, para aquilo? E às vezes, eu vou falar no meu caso, né? Às vezes você fica se cobrando demais algumas coisas e imagina muitas vezes, não vai dar certo, não tô Eu não preparado. tenho medo de nada. Massa. Eu, assim... É claro, tô vendo. O meu com a camisa do Corinthians o meu aqui, medo... apesar que aqui todo mundo é corintiano. O meu grande né? medo... Podia falar ou não? O meu grande medo é morrer sem tentar, velho. E tipo, ficar com aquilo, puta, eu não fiz. E às vezes você já não tem mais uma idade pra aquilo. Sim, é que assim, na verdade eu não comecei vendendo disco pra eles, assim. Eles apareceram depois. Eu comecei vendendo disco na rua. Lá na Teodoro Sampaio. Aí comprei um disco no Mercado Livre... Aí conheci o Zico, então assim, eu já vendia disco há 1 ano e meio, já tinha feito feiras, e aí depois, assim, eu fiquei conhecido por causa deles, porque como eles tinham tudo, eu meio que... E eles não trabalhavam com internet, e eu entrei cedo na internet, então tipo assim, eu pegava as listas dos clientes, mano, e tudo que os caras pediam, os caras tinham mesmo, tá ligado? E aí, eu fui conhecido por ter tudo, mas eu não tinha nenhum disco, tá ligado? Meio que foi isso, assim, os caras me alavancaram. Sim. E aí depois eu fui comprando os meus, assim. Na verdade, toda a grana que eu ganhei com eles eu comprei de disco. Sim. Na verdade, eu vendi minha cama, vendi meu guarda-roupa, vendi meu carro. Eu dormia no chão, assim, pra começar a acumular meus discos e tentar entrar nesse lance aí. Legal, olha só. E isso você ilustra bem o que você falou antes, né? Tipo, não ter medo mesmo, dar as caras, cair pra cima e... mano. Tem certeza que, cara, vai ter que dar certo porque eu tô empenhado nisso. Eu trabalhava de professor, nenhum desastre podia ser maior. É verdade. É mais o Brasil, né? Bem complicado. Isso é louco. Tanto que quando eu comecei a vender disco, assim, tipo, eu ganhava muito mal. Ganhava muito mal, assim. Hoje a gente ainda ganha mal vendendo disco, mas é diferente, assim. Sim. É a paixão, né, que move todas as ações. O jogo, né? Nem é o dinheiro, exato, assim. Sim, é o jogo de conseguir um disco para comprar mais disco, assim. É basicamente exato, isso, assim, que me motiva. Se fosse pra ganhar dinheiro, eu ia fazer outra parada. Cara, e a Vinil SP tem quantos anos já de existência? Tipo assim, desde que eu comecei a vender disco, 20 anos já. Uau. Já tem 20 anos. E nesse período todo desses 20 anos, desde o início, inclusive, você só trabalhava com isso ou tinha um emprego paralelo que foi fazendo essa mudança gradativa, entendeu? Eu fiquei acho que os 3 ou 4 primeiros anos trampando de professor e vendendo disco. Então era uma rotina meio pesada, assim, né? E, pô, de saco cheio já de dar aula, assim, não aguentava mais. Mano, aí... Pode falar palavrão? Claro. Mano, um dia eu mandei todo mundo se fuder, assim... Você me contou essa história. Eu trabalhava pra um cara que ele era muito cuzão, assim. E aí, tipo, mano, eu não ia entrar no jogo dele, assim. E a educação física pra um cara de cabelo comprido, barba mal feita, gordo, todo relaxado, não servia. E aí, porra, eu larguei isso, fui só pro disco. E vou te falar que em 6 meses eu já tava ganhando muito mais, assim. Uau, e nunca mais fiquei doente, eu nunca mais tive uma gripe, mano. Cara. Desde que eu comecei a trabalhar por mim, nunca mais tive preguiça de trabalhar. Pra mim, levantar pra trampar é muito bom, assim. Cara, porque a minha sensação é a mesma. Eu era o rei dos problemas de rinite, sinusite, etc. Todo ano eu tomava antibiótico no mínimo 2 vezes por ano. E isso realmente tá no meu corpo, porque você faz exame, você descobre, né? Mas depois que eu comecei a trabalhar com o que eu gosto, primeiro, exatamente o que você falou, não tem tempo ruim. Mesmo cansado, você esquece. Você tá cansado, mas você tá lá. Diferente de um trabalho que você não tenha tanta felicidade em fazer. E outra, cara, é que eu não fiquei mais doente. Óbvio, tô 6 anos aí só fazendo isso. Vai 5, 6 anos. Claro que eu fiquei doente uma vez ou outra. Peguei Covid, por aí vai. Mas com a frequência que eu ficava, cara... E eu deveria ficar até mais, né? Porque, porra, a gente fica o dia inteiro mexendo com poeira, lavando o disco. E querendo, às vezes, tá lavando, cai uma água do disco na sua boca, sabe? Você fala, caralho, e, mano, tô aqui, velho, vivo, ó, apresentando o Trilhas Podcast. Suquinho Primeira Press. Porra. Primeira Press é lectospirose Primeira Press. É isso. Ô, Vicente, sobre o selo, né, Vinil SP também, que é geralmente a tendência, a pessoa que se profissionaliza muito nesse segmento, nesse ramo, acaba tendo ou não, que é uma parada que sempre que meu pai me fala, mas qual que vai ser o próximo passo, qual é o próximo passo? E você conseguiu dar muito tempo atrás esse próximo passo, que é lançar o selo Vinil SP, né? Isso foi em que ano
que você lançou o primeiro disco e até hoje, quantos discos lançados e qual foi o primeiro e o último? Só pra gente poder ter uma ideia dos extremos aí. Essa ideia, assim, ó, por incrível que pareça, eu tive ela muito no começo, assim, logo que eu comecei a trabalhar com disco. E eu lembro que o dia que eu contei isso pro meu pai na sala, ele falou que eu era lunático, assim, tipo, eu lembro disso, assim, dele falar, esses seus planos, essas suas coisas, porque, pô, eu tava vendo que a galera tava produzindo coisas legais e tal. Eu lembro que um negócio dos que mais me chamou a atenção foi quando o Matheus lá eu acho que ainda era The Records, eu não sei, ou se já era nada, ele fez um box do Ratos de Porão. Sim. Puta, aquele bagulho... Depois que eu vi aquilo lá, eu falei, eu também quero, tá ligado? E aí, 2016 foi meu primeiro lançamento. Eu participei do lançamento do Imorrível, do Dimelo, né? 2016, assim. Sim. Daí, depois fiquei no hiato aí de alguns anos. Daí, eu não lembro exatamente se tem 2 ou 3 anos. Eu fiz o lançamento do compacto do Marcos Valle, sim, do Girassol. Raríssimo. Esse compacto, na verdade, ele foi um resgate. Ele não era nem pelo som, assim. Primeiro que fazer Marcos Valle é da hora, é legal. Mas é porque, se você for ver, ele é um resgate. Porque esse compacto, ele foi uma campanha publicitária de um mercado do subúrbio, sim, do Rio de Janeiro e foi distribuído, assim, mano. Não tá nem escrito Marcos Valle. Exato, e é um jingle de Natal meio bonitinho, assim, mas que tem um solzinho. E eu fiz, assim, mais no intuito de recuperar, porque ele era um item raro. E por incrível que pareça, tipo, pessoas que estavam no mercado há muitos anos, tipo o Carlinhos da Disco 7, que é uma referência pra todo mundo, não conhecia. Uau. E aí eu fiz meio que... Pô, vamos deixar documentado isso. E Marcos Valle, assim. Porque, na verdade, eu tava tentando fazer várias coisas, mas as portas estavam fechando, assim. Era um meio muito egoísta. Os caras não falavam nem a gráfica. Que gráfica que foi? Não posso falar. Então foi meio complicado, assim, né? Hoje não, quem vai lá na minha loja eu ensino tudo, sabe? Sim. Tipo, eu acho que democratização da parada é o caminho, né? Sim. E aí, porra, fiz esse do Marcos Valle, comecei com o pé direito. Família do Marcos Valle é muito da hora. São muito simpáticos. E, cara, essa ideia desse compacto foi muito louco, porque eu lembro como eu tive essa ideia, assim. Eu tava no carro dirigindo e eu tava frustrado que eu tinha tentado fazer um negócio que não deu certo, porque eu não conseguia assinatura. E aí tava frustrado e fiquei pensando assim, tal. Aí, mano, do nada, eu lembrei desse compacto e aí eu fiquei tentando lembrar, porra, que selo que é? Aí eu falei, mano, acho que isso daí não é de selo nenhum. Aí, mano, eu lembro que eu parei meu carro, olhei, vi que era independente. Aí, pô, fui atrás de falar com a galera lá e deu certo, assim. Aí eu fiz esse lançamento. Um baita lançamento. E o último qual que foi? O último foi o Jantasse. Tá. Que daí é um R&B moderno, uma coisa diferente, assim, público jovem. Da hora, tem participação da Lineker, de uma galera, assim, Iago próprio, de uma galera duquesa. Então é legal pra mostrar que a gente migra desde do começo dos anos 60, 70, do clássico. Até o futuro clássico. Até a música nova, assim, sabe? Tipo, é um selo que a gente quer atingir todo o público, na real, tá ligado? Sim. A gente não é conservador nem fechado em segmento. E você tem algum tipo de análise para poder fazer esse tipo de relançamento? Ou no caso desses artistas mais novos, né? Ou eles procuram a loja? Como que se dá esse contato até o efetivo lançamento do disco? Sei lá, a gente escuta, gosta do som e liga pro artista. Né? Legal, meio isso, assim. Vai muito do feeling, assim, né? Hoje, beleza, como já tem alguns lançamentos, às vezes o artista liga e tal, mas... O selo, na verdade, tipo assim, eu não queria ser mais do mesmo, né? Então, embora eu fiz um relançamento no começo, até porque Marcos Valle abre as portas e tal, eu tinha muito claro que eu não queria ser um selo de reedição de disco raro. Até, na verdade, porque a minha grande briga é o seguinte, tem gente que fala, por que relançou esse disco fácil? Como se relançamento tivesse que ser só de disco raro. O cara não entende, a música é boa, entendeu? Tipo, por que o Maria Bethânia Alibi não pode ser relançado? Sim, ele pode. Às vezes a pessoa quer uma edição colorida, com encarte, com som limpo. Então, sim, exato. Então, assim, e hoje a maioria dos nossos lançamentos são de artistas independentes. Acho que 80% do selo também é artistas negros. Aí vai do R&B, rap, reggae, samba, vai por... E a grande maioria, então, vocês que vão atrás do artista, baseado em alguns fatores, claro, de característica e tal, para poder
dá essa Sim. sugestão de fechar um Sim, acordo. a gente tem uma lista lá, legal. vai ouvindo. Como uma gravadora original mesmo, Acerto assim, e erro. das antigas. Né? Acerto e erro. Tipo assim, na verdade a gente só quer pagar o valor investido para fazer outro, assim. O grande lance não é tirar nada de lucro disso, é pagar um para fazer outro. Ah, fez um que estourou, faz dois de uma vez, assim, tipo... Legal, show. Não sobra nada, assim. O dinheiro é para reinvestir em cultura porque é o lance de deixar um legado, assim, né? De, tipo... Ah, mano, você deixou alguma coisa, assim, sabe? Um dia você vai morrer e você deixou alguma coisa, sabe? Eu acho que isso é da hora, assim. É, o mesmo papo que o Fábio teve também do livro, lembra? Ele falou, um dia eu vou morrer, não sei o quê. Mas no caso, o Fábio já naquele sistema... Sei lá, um dia falar pra sua filha, ô, seu pai era da hora, Ó, fez Fábio, uns a gente te bagulho. ama, hein, ó. É isso, assim. Não... Ô, Vicente, assim, além da questão do selo, tem a própria loja, claro, que tem todo o movimento lá que a gente já conhece. Como que é o dia a dia da loja, né? Desde a hora que você entra na loja até a hora que você vai embora, qual que é a rotina, vamos colocar assim, vai? Então, tipo, a loja eu falo que é bonitinho pra quem vê, mas cansativo pra quem trampa, tá ligado? A rotina, ela é pesada, assim, porque o grande lance também é a qualidade da parada, né? E também tem a galera que tá de má fé, então por mais que você trampe certo, tipo assim, esses dias a gente recebeu uma qualificação negativa do Google, aleatória, anônima, dizendo que a gente vendeu uns discos pulando, tá ligado? Só que a pessoa nem entrou em contato, então, sabe? Enfim, então é isso, a tentativa de tentar vender um disco da hora pra galera, um disco limpo, um disco em boas condições, porque hoje o público que consome o vinil, eles são, como que eu posso dizer assim... Pô, eles têm uma preocupação em ter uma capa legal, um disco limpo, a parada é mais profissional do que quando eu comecei, entendeu? Sim, Tipo, na verdade, a coleção da galera é algo muito sério, às vezes é o estilo de vida da pessoa, ela vive por aquilo, então a gente tem muito respeito. Então a rotina é essa, de separar um material, limpar, testar, cadastrar, né? Pôr o disco na loja, tipo, é uma rotina muito pesada, assim. Pra quem não sabe, aliás, acho que nem o Douglas ou o Fabrício sabe, no período da pandemia eu trabalhei pro Vicente. Por alguns meses, não sei se chegou a dar um ano. Não, passou de um ano. Mais de um ano, né? E ele basicamente mandava os discos para eu fazer esse tipo de avaliação e registrar, e a gente tinha vários arranca-rabo, com razão, né? E eu devo só agradecer pelo conhecimento também que eu adquiri através disso, porque a gente às vezes conhece de tudo, só que, cara, grading é uma coisa complexa. O grading é a coisa que ela, tipo, não é uma verdade absoluta, porque Exato. o bom é relativo. E a gente brigava, porque ele falava, mano, você falou que esse disco tá ruim, esse disco tá bom, você tá perdendo dinheiro. Exato. E aí foi muito legal, assim. Foi legal. E, bom, você explicou um pouco do dia a dia da loja, né? E sendo uma pessoa que tá lá quase toda hora, todo dia e tal, o que você acha que pode melhorar em toda essa dinâmica da loja de vinil no Brasil, vamos colocar assim, né? E tanto da loja, no caso de quem vende, quanto de quem compra, também o cliente. Como que o cliente pode se doutrinar melhor também para que todo esse rolê fique massa para todo mundo, entendeu? Acho que infelizmente é o seguinte, grande parte da galera ainda não tem bons tocadores. Infelizmente ainda é caro, a galera não consegue ter, então... Pô, às vezes esse caso aí do disco aí que não tava bom, o tocador que não era adequado. Então, eu acho que ainda tem uma distância sobre a informação, sobre ter bons toca-discos. A geração de hoje, ela respeita mais e assim, ela até tem às vezes um dono de uma loja como um ídolo, um amigo, uma parada da hora. Sim. Quando a gente começou, a gente era o cambista, o cara que pegava o disco para vender mais caro. Então, na verdade, tinha uma treta muito grande entre colecionador e lojista, assim. Foi um período que era até mó tenso. Você põe um disco na internet, o cara te xingava, tá caro. Só que quando ele vai vender o dele, depois tá caro também, né? Tipo, Tá é sempre mais, né? isso, assim. Isso é verdade. E eu acho que é legal, assim. Tipo, hoje lá na galeria onde eu tenho loja, no começo, quando eu montei minha loja, foi muito complicado. Sofri muita... Puta, não foi visto legal, porque era uma loja jovem, chegando lá num espaço. Já tinha a locomotiva, que a locomotiva ela foi a pioneira de loja jovem lá na galeria. E aí depois eu vim com a minha, assim, foi muito difícil. Eu acho que é basicamente isso, assim, um pouco mais de informação sobre bons toca-discos, saber analisar um disco. Eu acho que é isso, assim, sabe?
Uhum. E na parte do lojista, do negócio, assim, da outra ponta, né? Você acha que poderia, até de software, de, sei lá, sistema de gestão, uma coisa que poderia facilitar o trabalho para que esse contato com o cliente seja mais produtivo? Então. Puta, é que o disco é meio louco. Às vezes você prepara 25 discos e chega a 400. O lance é que é uma mercadoria que você não sabe quando vai chegar, de que maneira que vai chegar e como que vai chegar. Então é uma maluquice, assim, de controle de logística. Por exemplo, a minha amiga Natália da Molotov, ela trampa de uma maneira assim. Ela não põe o disco na loja nem a pau, velho. Ela pega o disco, fotografa, registra, põe no site e sobe. É uma maneira organizada que eu tenho tentado utilizar. Porém, é uma maneira que ela é mais lenta. Então, assim, não tem muito uma regra. Isso daí, na verdade, esse é o lance mais difícil de como você organizar a venda, a loja. Porque daí você tá quebrado, chega um disco que vale 3 conto, ele já vai passar na frente de todo mundo, né? Aí ficou lá o de 20, o de 10, aí chegou mais disco, aí bagunçou, aí você não sabe mais onde tá. Tipo, mano, é uma maluquice, assim, é foda, difícil. Sim. E, cara, eu li e ouvi, né, alguns depoimentos seus com relação a um assunto bem polêmico e importante, que é a democratização do disco de vinil, né? Que a gente sabe, querendo ou não, isso está muito claro que não vou também generalizar, né? Mas assim, o disco de vinil é um objeto para quem tem dinheiro mesmo para comprar, né? A gente vê isso cada vez mais, os discos realmente são caros, a nossa moeda é uma moeda infelizmente fraca comparada a, né, outras moedas fora do Brasil, e isso dificulta ainda mais, né? E claro que muita gente estava começando a colecionar, falar, não quero mais saber, não sei o quê. E aí você vem com essa ideia que é o inverso, né? Que é a democratização da venda e do acesso ao disco de vinil. O que você quer dizer com isso, assim? Só pra galera poder entender, e eu também, né? Sim, o lance é o seguinte, mano. Eu acho que a galera que coleciona, mano, ela tem que entender o bolso dela. Eu vendo porque eu não posso ter. Tipo assim, já tem esse ponto. Não posso ter um disco de R$1.000 na minha estante. E aí tem a proposta da loja de tipo assim, mano, o colecionismo mais do mesmo, ele vai ser caro. Rubim e Mauro Assunção, Verocai, papapá. Só que, mano, eu falo que o disco simples e o disco que todo mundo quer, às vezes ele fica famoso por acidente. Tem um disco de 20 conto que é tão bom quanto. Então a gente, principalmente no setor promocional da loja, a gente pega discos baratos e a gente anota, explica, indica. Então o lance é assim, mano, se a pessoa chegar na loja e falar, eu gosto de Verocai, mas não posso ter um. Mas eu tenho R$50. Pô, a gente tenta direcionar, mostrar um disco. Pô, de repente tem um disco que o Verocai tocou que custa 20. Então o arranjo já vai estar parecido. Então tem o lance também de educar musicalmente o cliente. Porque pra mim, assim, hoje a pessoa que chega com R$50, se ela não comprar nada, ela vai desistir. Mas amanhã ela pode gastar 3 pau, 4 pau. Ela vai lembrar. Sim. Então é o lance de ser inclusivo mesmo, de... E aquilo, mano, o raro é raro, mas aí... Eu falo que garimpo não é você entrar numa loja e achar um disco raro barato, que isso não vai acontecer. O garimpo é você ir no setor promocional de uma loja com 50 conto e ter conhecimento suficiente para sair com 4 discos e chegar em casa e curtir. O garimpo, ele é a relação do conhecimento com o que você tem no bolso. Exato. Entendeu? Achei um disco raro barato. É sorte, mano. Você nasceu esse dia, você acordou da hora. Exato. Entendeu? Não é garimpo. Se não for conversa de pescador, deu sorte. Garimpo é você pegar um disco que tá jogado por aí a 10 conto e transformar esse disco num lance de mostrar pra um DJ, fazer ele tocar na pista, mostrar pra umas pessoas ao ponto que gere um interesse em ter esse disco. Isso é o garimpo. Porque o disco raro, ele já foi barato. O Carlinhos da Disco 7 fala que é o seguinte: os gringos vinham pegar Jorge Ben e o Verocai ficava jogado. Aí agora o cara, tenho 3 Verocai. Pô, é foda, né? Da hora. Tipo, não é essa, tá ligado? Hoje você pega um disco raro, vai pôr 30 pau na parede, grande parte do público que vai entrar na loja vai olhar e não vai entender nada. Entendeu? Então, tipo, eu fico com a minha caixinha de Legião Urbana. Ele fala R$30.000. Né? 30 mil. Chega nessas cifras aí. Mano, chega. Sim. Mas uma caixinha de Legião Urbana, vendendo, você vai colocar muito mais discos e muito mais lares e muito mais... Sim. Clientes, né? Isso. Então a democratização, ela passa pelo conhecimento, assim. Todo mundo que trabalha lá na minha loja é especializado. Tem a Jana, ela é uma DJ. Ela vai saber te indicar. Tem a outra menina também, sabe indicar música jovem. Tem o Humberto. Então, assim,
O lance da loja é que todo mundo que tá lá tem um conhecimento para saber indicar uma parada boa e barata, assim. Legal, boa. Legal. E outra frase também que você falou nessa pesquisa pré-entrevista que eu fiz, né? É a respeito dos artistas atuais transmitirem uma mensagem através de uma linguagem mais convincente para o adolescente do que o próprio pai ou a mãe, né? Sim. E é muito louco você ter falado isso, porque, cara, eu quando tinha... Isso faz tempo, hein, mano? Eu devia ter uns 13, 14 anos, cara. Eu me lembro que eu estudava num colégio estadual aqui perto, aí a gente, à noite, durante a semana, tinha 2, 3 dias, nem existia batalha de rima, de DJ, mas a gente se reunia numa praça, que é a Praça do Bom Parto, que é aqui perto. E pra ficar, um cara ficava fazendo beatbox e outro cantava, tipo, Pânico na Zona Sul, tá ligado? E, mano, meu pai e minha mãe, se bobear até hoje, não sabem que eu fazia isso, entendeu? Sua mãe não vai saber, né? Minha mãe não, mas digo assim, meu pai provavelmente vai saber. Mas assim, era um lance exatamente isso que você falou, sabe? Porque a música do Racionais dialogava com aquele meu sentimento de adolescente, de revoltado, etc, né? E coisa que eu não consegui em momento algum sentar, falar, pô, pai, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, e pá, pum... Tá ligado, velho? Então, assim, eu acho que o que você quis dizer ali, na minha visão foi isso, mas acho que é legal você falar, né? Qual que é a ideia do artista dialogar com uma pessoa que muitas vezes não consegue isso com a família, né? Sim, foi o meu caso. Tipo assim, na minha época de escola, quando eu me formei, tinha um livrinho que era o Manual das Profissões, tá ligado? Eu zerei ele, não tinha uma profissão pra mim. Fui pra educação física pra não usar terno e jogar bola. Tá ligado? Beleza. E o lance era esse, assim, tipo, eu não podia terminar a escola e chegar pro meu pai e falar, mano, não quero estudar, me manda pra qualquer lugar pra mim trabalhar. Inaceitável isso. E, mano, teve muito trabalho na escola, não ia bem, então, repetia de ano, essas paradas todas, assim. E aí, mano, ouvindo a vida inteira, você não vai ser bom em nada, você não vai dar certo, você não sei o que lá. E, mano, se você tem a mente fraca, você cai nesse... E aí... Eu lembro, assim, que a primeira vez que eu escutei o Racionais numa fita cassete, e os caras sempre falam, né? Você pode, você não sei o quê, você não sei o quê. E a música sempre foi muito forte, principalmente nos anos 90. Eu acho que nos anos 90, quando veio aquela leva Chico Science, Planet Hemp, o Rapa, pô, os caras salvaram o rap, né? Os caras salvaram essa geração, assim, porque... Tipo assim, você não ia falar de maconha com seu pai, mas o D2 falava a parada ali pra você, tal. Sim, exato. Então, mano, eu acho que... passava até uma lição de moral muitas vezes, né? Tipo, D2, mas manter o respeito, você fala, caralho, até... Então você achava, era muito louco, doidão, não, peraí, tem que ter respeito, não tinha esse diálogo em casa. Um cara, mó som, mó vibe, mó visu, fala, caralho, pode crer, ó, tem que me lembrar disso pra sempre. Mas o rap salvou muita vida, né? Sim, exato. Nossa, eu defendo totalmente isso, porque eu vivenciei essa época, né? Era bem nessa época que eu tava começando a fazer tudo na minha vida, entendeu? Galera, tem muita gente que fala, queria ter vivido nos anos 70. Acho que os anos 70 era muita loucura, assim, né? A gente ia morrer rapidão, mas nos anos 90... nos anos 90, tipo assim... mano, a galera... Essa linguagem, né, que vem do rap, que veio... Chico Science, essas coisas assim, é uma linguagem muito direta. E tocava na rádio, né? Sim, a rádio foi obrigada a ceder, o Faustão foi obrigado a ceder, o Charlie Brown Jr., assim, então assim... E aquele lance, né, tipo assim, de o cara ir no programa e falar pro Chorão, você não vai falar palavrão dele. Não, beleza, eu não vou falar. Ele mostra o dedo pra câmera e fala um palavrão. Então a gente se via naquilo de, porra... Né? Tipo, e ao mesmo tempo uma libertação. Mensagem, né? Não era uma parada, sou muito louco. Só que a gente não era vagabundo, mano. A gente só não queria ser feito de trouxa, tá ligado? Que era isso, assim, no final dos anos 80, começo dos anos 90 ainda era meio complicado, assim, sabe? Tipo... Se você se posicionar, né? Era difícil. Como que você vai convencer seu pai de, tipo assim... não quero estudar, não gosto de nada. Então, mano, muita gente embarcou nessa de fazer o que não gosta da vida e tá aí até hoje. Exato. Tipo, às vezes a pessoa... Na real, a maioria. Eu tenho um amigo aí que ganha mó grana, mas o cara tem uma cara de infeliz do caralho, velho. E assim, eu não critico essas pessoas. Não, porque eu também não. Muito maior, que são os boletos, Sim. às vezes é um filho, sabe? Então. Filha e pai, mas mãe justamente. doente, por aí vai. Você tem que, cara, infelizmente Sim. é o sistema que faz a gente ter que seguir essa linha. Sim, por isso que o disco é legal. Exato, exatamente. Porque a gente tá fazendo a mesma coisa. Na verdade, a gente é escravo do disco.
Total. Só que, A tipo... gente é muito feliz. Só que é legal, tá ligado? Tipo, ai, que pena, vou chegar em casa às 10 horas da noite, vou ter que ouvir 30 discos, tadinho de mim, mano. Vou ter que lavar 10 E discos. o mano que tem que entregar um relatório, tá ligado? Podia ser bem pior. Exato. Então é isso, assim, né? O lance de... Mas acho que cada um tem que ser feliz com aquilo que faz, mas tendo Não, mas eu esse tenho... start na cabeça. Mas eu tenho né, amigo de... que fala, puta, que bosta. Tá ligado? Então não é isso, assim. Super acredita. É complicado. Talvez meu pai a vida inteira não fez o que gosta. Pode dar uma condição pra gente de repente é isso, né? Da gente de repente ter uma parada que ele não teve, né? Muito massa. Então é isso, assim. Essa que é a parada. Bom, você trouxe alguns discos para mostrar pra gente também, Trouxe. né? A gente tá falando bastante aqui, acho que é legal ilustrar, né? Como a gente costuma falar aqui no estúdio do Trilhas Podcast, ilustrar a conversa. Lembrando que toda essa relação de músicas faladas aqui, de agora ou antes e em diante, estará na playlist do Spotify do Trilhas Podcast, _Vicente Vinho SP. Vai estar escrito assim lá. Vocês com certeza vão escanear esse QR Code aqui embaixo para poder conhecer toda essa vasta seleção de faixas aí também que o Vicente vai começar a mostrar pra gente aí. Vamos lá. Beleza. Bom, eu falo que cada lançamento é um filho, né? Então, pô, a gente não pode ter um filho preferido, né? Embora a gente sempre sabe que tem. Aí eu trouxe alguns não discos. Pode falar, né? Mas assim, mano, depois de pensar muito, esse é meu lançamento preferido, Massa, assim. Tipo, puta talvez demais, esse era o lançamento que eu mais queria fazer na vida, assim. Porra. Eu consegui fazer. E tem a ver com aquilo que a gente tá falando da mensagem, né? Porque a mensagem que tem nessas músicas aí é de arrepiar, né? Fiz aqui com a Casa da Mia, que é o Peludinho, e o Edivaldo, da Made in Quebrada, a Marisa, da Made in Quebrada. Peludinho é o JP? É, o JP. Esse apelido eu não conhecia dele. Não, tem que frequentar lá. E assim, eu quero falar muito rápido sobre esse lançamento, o que fez ele ser o mais especial. O Rodrigo, que é o vocalista aqui, é um dos caras mais legais que eu conheci. E o que aconteceu? Eu tinha que ter entregado um disco pra ele dia 23 de dezembro, que teve um show em Guarulhos. Cara. Sério? 3 de dezembro, sério. Teve um show em Guarulhos do lado de casa, e eu cheguei esgotado. Eu não consegui ir lá, mano, do lado de casa entregar esse disco pra ele. E ele queria ficar com esse disco porque era Natal, e ele falava que era um presente de Natal dele. Imagina? Um dia... Caraca, um dia antes do Natal. E o que eles falaram, puta, quando eles subiram no palco a primeira vez, eles nunca esperaram, tá ligado? Então, eu acho que vai na vibe do mesmo sonho, assim. E aí foi muito legal que dia 24, o Rodrigo me liga e fala, vem em casa aqui me trazer os discos. E achei muito massa, porque, pô, dia 24, né, geralmente Natal, assim, é uma parada muito familiar e tal. E aí eu fui levar esses discos lá na casa dele, mano, ele tava lá, me apresentou a mãe, me apresentou o pai, eles estavam fazendo a comida da ceia e eu me senti muito em casa, assim, falei, pô, o cara, tá ligado? Foi o primeiro contato que eu tive com um cara que eu admirava, porque ele faz uns discursos muito fortes no show. Eu já vi ele tem uma palavra forte, assim. E aí eu achei muito da hora, pô, dia 24 o cara me recebeu na casa dele, assim. É aquela coisa, né? O disco fez você conhecer um artista. Então, esse daqui... Pô, desculpa os outros aí, mas esse daqui é o meu lançamento preferido, assim. Legal. Esse é um dos mais recentes, né? É o mais recente. Eu não lembro, acho que já tem um ano, assim. Tá. Talvez, não lembro exatamente. Aí, aqui, seguindo a linha do reggae, esse daqui é o Leões de Israel. Outro demais. Esse também, daqui foi um convite do Rafa, de Curitiba. E também tem aqui o pessoal da Made in Quebrada e da Casa da Mia. É um reggae um pouco mais obscuro, assim. Guarulhos, assim, onde eu nasci, só chegava evento de reggae. Então a gente tem uma raiz muito forte do reggae, assim. Porque não chegava outros eventos, assim, sabe? Era meio reggae, forró, essas paradas, então... Legal. Esse daqui não é o último, mas é o primeiro lançamento que a gente fez do Jean Tassi. Esse projeto aqui também foi um convite do Edivaldo, da Made in Quebrada. Com a galera da Promo Only, que é o Célio, o Marquinhos, assim, 2 caras também muito da hora. É um disco, tem Marina Sena, tem essa galera mais nova, assim, R&B, assim, e tem um detalhe na capa, né, como se fosse um... É isso, assim, tipo, você puxa o envelope. Legal. Alguns discos a gente... Tipo Some Girls do Rolling Stones. A gente capricha mais na capa, assim. Grafite do LED e tal. Que é isso, é um disco jovem, isso daqui dialoga legal com o jovem e tal. Tipo, o disco do reggae, o cara quer...
pouco mais. E esse aqui é um lançamento muito legal. Esse cara é muito firmeza, que é o Josiel Conrad. Isso eu não conheço. Eu acho que é um dos shows mais legais que eu fui. Vou procurar dos últimos ouvir, tempos. Ele mistura funk carioca com jazz. Uau, cara. Mano, esse Ele disco é é muito paulista, legal. do Ele é Rio? carioca. Esse disco aqui, mano, ele é moderno. Ele tem rap, ele tem funk, ele tem tropicalismo. Hoje, assim, pra mim é um dos principais artistas, assim, do Brasil, assim. Eu adoro ir nos shows dele. Projeto também do Edivaldo. Aí trouxe esses, assim, pra mostrar. Sim. Esse é o último lançamento? Não, o último foi outro do Jantassi, Tá. que chama Acrônico. Legal. E tem algum futuro lançamento que você possa abrir pra gente, já que já Pode, tá na pode. boca do forno já? Sim, então, Qual que é? a gente vai fazer um lançamento que o projeto é da Jana Nas, que é DJ que trampa na loja, que vai ser uma coletânea de mulheres, assim, são 4 mulheres, aí R&B, trap, vou deixar aí, não vou falar o nome delas ainda, mas Só em ficar breve de olho na loja vai- da Avenida SP. Sim, é um projeto no que tem... site, né? Vai ter o link Isso. aqui também na descrição do vídeo para vocês poderem entrar lá. É e muito, se é muito divertir. legal porque a mina que trampa na loja, ela conseguiu desenvolver um projeto musical de um lançamento de um disco por estar trampando na loja, assim. Então o lance Olha que eu te só, falo que legal. todo mundo lá é muito talentoso e muito inteligente, assim, a galera que trampa lá, né? Sim. E aí é da hora porque tem a Natália, minha amiga, da Molotov, tem o Ney da Gringos, que é referência pra caramba. Porra, mano, esse disco vai ser muito da hora, assim. Legal. Muito Tô legal. ansioso já para ouvir e conhecer, Pô, cara. vou Da hora. mandar um de presente pra você. Ô, demorou. Pra mim não, pro Trilhas. É, A não. gente deixa os discos aqui, né? Ah, legal. Ganhamos, deixamos ali do lado pro pessoal também conhecer, mas com certeza serão de bom grado. Vicente, bom, tá muito claro que você tá muito engajado, né, nesse rolê do vinil há muito tempo. E, cara, assim, a pergunta que não quer calar, o que você gosta de ouvir de verdade? Puta, sério? Tipo, sabe, banda, estilo. Bom, ele tem algumas tatuagens de rock, de soul e por aí vai, mas é legal a galera saber, né? E eu também queria saber, tipo, o que você mais gosta de ouvir, assim, estilo, disco, alguma coisa que você queira falar nesse sentido, entendeu? Mano, eu escuto de tudo, assim, tipo... A minha coleção, na verdade, ela é baseada em discos que não dá pra pôr na loja, de artista bom porque tá pulando. Ou coisa baratinha, assim, tipo, sei lá, eu tenho um disco do Catinguelê. Mas eu tenho um disco da M, que é Mas meu... você ouve Catinguelê também? Escuto. Curte pra caramba, você Romântico, fica dançando lá né? o Catinguelê ou não? Você sabe que quando eu era moleque, eu usava o cabelo claro pra ser igual o Krigor, tá ligado? Na verdade. Só que aí eu... E aí, tipo assim, eu tenho o disco da M, que é muito louco, que eu ganhei, da minha amiga, da Nath. A minha coleção, ela é rotativa, mano, na real, assim. Eu pego um disco, ele tá em casa há 3 semanas, não ouvi, ele volta pra loja, eu puxo outro que, de fato, vai estar sendo relevante. Mano, eu escuto de tudo. Funk, Uma pagode, coleção reciclável, vai se samba, reciclando, né? rock, rap. Ah, eu escuto o estado de espírito, né? Eu escuto geralmente as coisas de acordo com o que eu tô me sentindo, assim. Então, assim, na verdade, você não tem bem uma coleção. Os discos vão entrando e saindo, e algum fica um tempo maior, outro um tempo menor, basicamente é isso. Guardo um de cada do meu lançamento. E se eu ganho um disco, assim... Ah, mas eu já vendi uns discos que eu ganhei de presente, tá ligado? Também, então, assim... Oficialmente, meu disco tem uma... Minha coleção também. tem um disco. Então... É chato, mas às vezes é necessário, né? Galera, quando eu morrer, não adianta ir no velório atrás da minha coleção, que vocês vão se decepcionar. Né? É Não sério. adianta falar, Vicente. Mesmo assim, vai ter um monte de gente lá, cara. Os caras vão ficar bravos. Só vai ter lixo. Cara, e você, bom, assim, foi legal você ter falado como organiza e o que você tem em termos de coleção, mas como você organiza isso? Tipo, fica meio aleatório ou você coloca lá por estilo, por... Eu pego eles e vou empilhando e vou ouvindo. E eu abro um disco de manhã à noite, ele já tá estragado, assim. Tiro ele, vou empilhando, aí cai. E você ouve várias vezes o mesmo disco? Eu não tenho nenhum cuidado com a minha coleção. Agora na loja, na loja, assim, mano, se pega um disco pela pontinha, eu já assim, sei, já vi isso de perto. é impressionante, assim. Eu tenho a capacidade de pegar um disco zerado e transformar ele num disco riscado à noite, assim. Vou empilhando. Você fica, às vezes, ouvindo o mesmo disco várias vezes na Sim. sequência, assim? Sim. Cara? Dias, às vezes você fica dias, tipo... Eu tenho esse problema, assim. Tipo, Qual foi o disco que você mais ficou ouvindo? mano, Você o lembra, último, assim? Vento dos Areais, eu comprei um disco do Soweto
E ele é caro esse disco. E eu já paguei caro nele. Eu falei, porra. Eu sabia que eu ia vender ele a qualquer momento. Aí fiquei escutando. Tipo, mano, eu chego a escutar uma música 20 vezes seguidas, assim. Chego mesmo. Eu sou assim também. Sempre tive isso, assim. Um disco me bate, 20 Palavras ao Redor do Sol foi um que eu peguei no meio da pandemia pra vender, mas isso eu não consegui vender, cara. Eu ouvi vários discos, falei, esse aqui foi, tipo, sabe a cereja do bolo? Paguei barato e vou vender caro. Cara, aquele disco me pegou, falei, parecia que eu já escutava esse disco há um tempo e eu não conhecia. Mano, e esse foi um que, cara, eu fiquei, sei lá, acho que uns 20 dias direto, óbvio que eu ouvi uma coisa ou outra, até porque eu tava vendendo disco também, né? Mas o disco meu que eu queria ouvir, eu colocava esse. Falei, mano... Eu tenho essa mania mesmo, assim, tipo... Mano, eu tenho ouvido, assim, muito Bob Marley de um jeito, assim, que... Tipo, a galera que colar em casa nem vai curtir que liga o toca-disco, que vai estar tocando a mesma coisa, mano. Eu tenho... eu sou meio, assim... Na verdade, eu não gosto muito de fazer audição de disco coletivo, assim. Tem umas coisas, assim... Pra escutar o que eu quero, tem que ser num ambiente meu. Sim. Porque na loja não dá, entra gente. Então... faz sentido. É meio que isso, assim. Até porque eu escutar um disco é uma experiência, né? Que é ruim ser quebrada, né? Ali, de alguma forma. E parece que cada vez você percebe uma parada diferente. Eu demorei 8 anos pra gostar do disco do Amado Maita. Demorei 8 anos. Então o disco... você vai ganhando uma educação, assim, né? Você vai aprendendo a ouvir. Sim, exato. Eu tento explicar isso pros meus clientes. Mano, não adianta começar pelo Werther, você não vai entender. Nossa, entendeu? Me falar do Werther foi um disco que eu demorei muito pra querer ouvir. Eu vi uma parte ou outra e vou falar um que eu ainda não consegui digerir como talvez deveria. É o Frauta de Pan. Eu não gosto desse disco, cara. Eu falo com as pessoas, você tá louco? Melhor disco da música popular brasileira. Eu já tive esse disco e vendi, porque eu falei, cara, não gosto, sabe? Então. Aí uma vez eu tava conversando com um cara que eu falei, não, porque ele cria uns arranjos, o cara que é música, inclusive, que conheceu ele. Cara, foi o Fábio também. O Fábio chegou a fazer um trabalho com ele. E ele falou, cara, ele tem uma forma de composição que ninguém no Brasil tem. Aí ele começou a explicar os compassos, sabe? Que não segue o violão que ele toca. Eu falei, eu não consigo chegar nesse nível ainda, entendeu? Mas é isso que você falou. Às vezes, quem sabe daqui, sei lá, 3 anos eu falo, mano, eu preciso pegar esse disco de volta. Eu acho que é isso mesmo, sim. Uma educação. Você vai aprendendo a ouvir o som. E às vezes no dia que você ouviu... Puta, já aconteceu de eu comprar um disco, assim... Por isso que é foda sair pra comprar disco chapado, assim. Mano, eu fui, escutei um disco... Falei, nossa, descobri o ouro. Depois, no outro dia, quando eu cheguei em casa, mano... Ele não tinha nada de bom, assim. E eu fiquei muito putaço, assim. Eu falei, mano, mas eu gastei R$25, tá ligado? E sabe, você vai procurando... Você vai tentando falar, não é possível, tá ligado? Então é isso. Tem alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo lembrar. O disco, ele é uma experiência, por exemplo, assim. Tem discos que quando eu não tiver meus pais, mas eu não vou conseguir escutar. Entende? Então tem muito isso. A experiência, o dia. Sim, exato. Pô, você não... Disco do Facção Central, mano. Você tem que estar no dia pra ouvir. Não adianta, entendeu? É verdade, Né? É pesado. Eu gosto, tá? De rap pesada. Mas é pesado, então acho que é isso. Assim, o dia, a experiência, a vida. Cara, e assim, pra encerrar, Vicente, esse papo, que se deixar a gente fala, inclusive você tá super convidado a voltar aqui pros estúdios do Trilhas Podcast, porque, claro, papo que não falta, né? Então, assim, pra encerrar, qual que é a dica que você dá, sugestão e tal, pra quem quer entrar nesse mundo, tanto de criar um selo, né? Fonográfico, quanto de ter uma loja de disco de vinil para ter isso como não só como um hobby, sim como uma profissão. Qual que é? Tipo, para falar... a ideia. Umas dicas, entendeu? Putz. O pessoal não fazer essa besteira e fazer aquela outra besteira. Você vai ter que abdicar de muita coisa, assim, né? Tipo assim, a gente não tem muito Dia dos Pais, aniversário, essas paradas, né? Você vai ter que abdicar de algumas coisas, mas você vai ser feliz em outros aspectos, entendeu? É uma troca, não é uma profissão, na real, tá ligado? Sim, exato. E é isso. E o que eu falo pra galera que tá começando a comprar, ouve menos a mídia, assim, que eu digo, os veículos de comunicação, não ouve muito essa galerinha as raridades, mano, escuta o dono da loja, escuta o Carlinhos da Disco 7, escuta os caras das antigas.
Carlinhos é muito firmeza, né? Eu amo ele, cara. Porra. E não cai nessa de que todo disco é caro, tá ligado? Conhecimento não é barato. Você adquirir conhecimento requer horas de estudo, de experiência auditiva. De vontade. Então, mano, entra na loja, suga, pega informação do cara ou da mina que tá atendendo lá. Fala, mano, não tem vergonha, ó, tenho R$40, me ajuda, você vai ser bem recebido. Eu gosto de tal coisa, disso, daquilo, que você pode me indicar. Sair mais do mesmo. O óbvio é caro. No disco, o óbvio é caro. Exato. Vai por outros caminhos, vai por outros sons, né? Parece que tem um fetiche em esperar o disco valer 500 conto. Quando não 1.000, né? Dá atenção pra um disco de R$15, mano. A loja é pequenininha, se ele tá lá, ele tem um porquê, entendeu? Exato. Meio que isso, assim. É isso aí, traçar sua trilha, né? É. Sua própria trilha musical e de conhecimento para chegar nesse nível aí de quantidade de disco mesmo e de música que você tem, cara, como uma mini coleção e por aí vai, né? É uma maneira de conhecer o mundo, assim. Eu só consegui me conectar com o mundo inteiro por causa do disco. Pode crer, verdade. É da hora você pensar, universal, você né? tem amigo no Japão, você tem amigo nos Estados Unidos, você tem amigo em Manaus. Eu acho que o grande legal do trabalho é isso, assim. Pode crer. Tipo, verdade. as amizades, assim. Legal. Cara, massa demais a conversa. Agradeço mais uma vez a presença. Espero que vocês também tenham gostado dessa edição do Trilhas Podcast com o Vicente Meloni Neto da Vinil SP, certo? É isso aí, pessoal. Até as próximas edições do Trilhas Podcast. Tchau!